Mais um vídeo começando aqui no canal e como vocês já devem ter visto, obviamente, aqui no título desse vídeo, é sobre o assunto que mais me pediram para falar. Como vir para os Estados Unidos e não ficar ilegal? Então, gente, eu não sou a pessoa mais correta para falar sobre esse assunto, porque eu não conheço todas as formas. Eu acho que existem mais formas de vir para os Estados Unidos e acabar conseguindo ficar aqui, morar aqui mesmo, ter uma vida, enfim, lá, vocês sabem do que eu tô falando. Enfim, mas antes de mais nada, não esquece de dar seu joinha aqui nesse cantinho e se você é novo no canal, se inscreve aqui, tá? Porque isso é muito importante pra mim, pra eu conseguir continuar trazendo esses vídeos aqui pra vocês, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou começar falando sobre a minha experiência, como eu vim pros Estados Unidos e se eu tô ilegal, se eu não tô, como que tá a minha vida aqui. Bom, gente, existem algumas formas de vir para os Estados Unidos e de ter uma nova experiência de vida em um outro país e muitas pessoas sonham com os Estados Unidos. Eu não sei por que, assim, diretamente os Estados Unidos, eu acredito que é porque ele é taxado, né, como um país de primeiro mundo, então o sonho da maioria das pessoas do mundo todo, eu acredito, né, é morar nos Estados Unidos ou em um país melhor do que a pessoa vive, não sei qual é a sua realidade de vida hoje, agora, mas enfim. E pra quem não sabe, o Kevin é americano. Ele nasceu aqui nos Estados Unidos, mais especificamente na mesma cidade que a gente mora hoje, e ele morou aqui na mesma casa que a gente mora hoje. Então, ele viveu aqui, acho que por 3 ou 4 anos, acho que ele foi embora quase pra fazer 4 anos, quando ele foi embora pro Brasil, que os pais dele voltaram pra lá, e ele cresceu no Brasil. E ele nunca tinha voltado pra cá ainda, mas eu posso fazer depois um vídeo mais detalhado falando sobre isso. Eu posso até trazer o Kevin pra falar sobre isso pra vocês, porque eu acho que é mais interessante ele explicar e falar o que ele sente, né? Voltando aqui pro país dele depois de todos esses anos. Enfim. E então o Kevin é americano, ele tem dupla nacionalidade. Eu não sei nada de termos técnicos de toda essa burocracia, mas enfim. O Kevin é americano e brasileiro. Americano por nascimento e brasileiro por nacionalidade dos pais. Acredito que fale assim. Não sei. Quem souber pode me corrigir e colocar aqui embaixo nos comentários pra eu aprender. Então eu conheci o Kevin e a gente se casou, claro. Acho que todo mundo sabe. Ele tinha um sonho de voltar, né, de morar nos Estados Unidos, no país que ele nasceu, mas ele nunca, sei lá, ele sempre teve sonho, mas isso nunca foi tão forte a ponto dele vir pra cá, igual aconteceu o ano passado, que a gente vê. Quando a gente se casou, ele queria muito já vir logo que a gente tivesse casado. Mas pra mim seria uma mudança muito drástica, a gente tinha acabado de se casar, eu saí do interior de São Paulo, fui morar com ele em Santo André, e já foi uma mudança bem difícil pra mim, então pra mim era um bloqueio ainda. Depois de todos esses anos, a gente começou a amadurecer a ideia de vir pra cá. Por muitas coisas, por inúmeros motivos, e se eu falar tudo aqui agora, esse vídeo vai ficar muito longo e ninguém vai querer assistir. E pra resumir a história, em 2018 a gente começou a amadurecer a ideia de vir embora para os Estados Unidos, por vários motivos, como eu falei, né? Um deles, que era o que mais pesava, era a nossa condição financeira mesmo. E a gente não tinha trabalhos ruins, a gente tinha trabalhos bons, trabalhava numa empresa muito boa no Brasil, num hospital muito bom, mas a gente não tava sentindo que a gente tava vivendo. Então a gente falou, vamos tentar alguma coisa diferente? Porque nós somos novos, a gente ainda não tem filho, o que nos prende aqui no Brasil? Então eu tive uma experiência muito incrível, assim, com Deus, antes de tomar a decisão de vir embora. Eu posso falar nisso detalhadamente também num vídeo separado, enfim. Aí a gente decidiu a vir embora. Mais precisamente em julho ou agosto de 2018. Foi quando a gente começou a amadurecer a ideia e falou, não, a gente vamos embora o ano que vem. E tá. Gente, eu quero explicar de uma maneira fácil para que vocês entendam e para que esse vídeo não vire polêmica. Por quê? Eu vim para os Estados Unidos com visto de turista. Porque a minha ideia não era ficar aqui e morar aqui já. A minha ideia era, eu vou pra lá com ele,
E aí eu fico 6 meses, que é o tempo máximo de visto que eles dão aqui no aeroporto. E aí eu fico 6 meses e depois eu volto pro Brasil. E aí quando passar o tempo que eu puder voltar para os Estados Unidos, eu volto pra cá de novo. E eu pretendia viver assim até eu conseguir o meu visto de esposa. Por quê? Aí que eu vou entrar no assunto que vocês querem saber. Quem casa com americano, ou qualquer de outra nacionalidade, né? Tem o direito também de receber tem direito de receber a nacionalidade, mas antes tem um processo todo, é bem burocrático. Então, assim, eu pretendia vir pra cá, ficar 6 meses, voltar pro Brasil, aplicar o meu pedido de visto de esposa, esperar no Brasil o período, quando saísse o meu visto, eu vir pra cá. Eu já tinha estudado muito sobre isso, chama I-130 esse visto. E aí, assim, eu comecei, né, a estudar muito sobre isso e falei, não, eu vou fazer isso, eu vou para os Estados Unidos, fico 6 meses, depois eu volto. Tá. Quando eu cheguei aqui, as coisas mudaram totalmente. A gente veio pra cá em abril de 2019 e a gente começou a ir imediatamente. Quando a gente chegou aqui no primeiro mês, já começamos a ir atrás de todas as possibilidades, o que eu precisava fazer, se eu ia precisar de um advogado, como que era, enfim. A tia dele, ela fez o mesmo processo, aplicou o mesmo processo pro marido dela. E aí ela indicou pra gente um lugar que foi muito legal e que tá ajudando a gente agora no processo. Enfim, eu descobri que eu não precisava, que eu podia continuar aqui e eu não ia ficar sem status e nem ilegal. Por quê? Quem vem ilegal é quem vem, assim, pela porta dos fundos dos Estados Unidos. Tipo, uma fronteira, vou citar o México porque enfim... Entendeu? Aí, se você vem, por exemplo, pelo México, você tá ilegal nos Estados Unidos. Agora, se você vem, que eles chamam de porta da frente do país, é quem vem pelo aeroporto, que vem com visto de turista, mas que acaba ficando aqui e vai vivendo a vida. Eu conheço muitas pessoas, gente, que fazem isso. Eu vou ser sincera. Eu, Vanessa, não sei se eu teria coragem de fazer isso, de ficar aqui morando sem status, sem poder voltar pro Brasil, porque eu sou muito apegada à minha família, então eu imagino assim, Deus me livre, eu não gosto de pensar sobre isso, mas se alguém fica doente, se morre alguém na minha família, eu acho que eu surtaria e não poder voltar. Então isso é uma coisa muito particular, que cada pessoa tem que estudar dentro de você, sua vida, e pensar, eu quero isso ou não, mas assim, é muito particular, porque eu não consigo me imaginar vivendo aqui até eu envelhecer, sem nunca mais voltar para o Brasil, sem nunca mais ver a minha nação, ver a minha família, ver os meus amigos. Enfim, é muito particular, gente. Aí a gente começou a ir atrás, né? A gente foi atrás de toda a documentação, é bem burocrático. Eu já sabia mais ou menos o que eu ia precisar, então eu trouxe tudo do Brasil. Aí, chegando aqui, eu tive que traduzir todos os meus documentos. Pra resumir, eu tô num processo ainda de imigração. Eu não... Assim, eu posso sair do país, mas aí pra voltar já vai ser outra conversa. Então, a nossa advogada instruiu a ficar aqui nos Estados Unidos até que chegue o meu sonhado Green Card. Pra quem não sabe, o Green Card é um documento que, pra quem não é nacional, né, que não é naturalizado aqui, né, na verdade, e tem uma situação dessa de casar com um americano, ou que vem com, sei lá, visto de trabalho, ou visto de estudo. Eu não sei falar sobre essas burocracias, mas o Green Card é o tão sonhado documento de qualquer imigrante que venha pra cá. E eu tô esperando, eu tô em processo. A gente deu entrada em outubro do ano passado, de 2019, que a gente demorou todo esse tempo pra gente conseguir dar entrada, mas nós conseguimos dar entrada antes de vencer o meu visto de turista, porque isso era muito importante, porque tem muitas coisas por trás disso, e se um dia a imigração soubesse que eu fiquei aqui fora de status, talvez, não vou falar que aconteça, mas talvez pudesse complicar pra mim, mas é muito relativo, não tem como saber nada em relação à imigração, em relação às escolhas deles, à conduta, enfim. A gente deu entrada em outubro do ano passado
E eu tô esperando, né? Espero em Deus que não demore tanto, mas eu já vi casos que demoram 1 ano e meio, 2 anos, 6 meses. Isso, resumidamente, é uma das opções. Mas assim, né? Eu tive sorte em conhecer o Kevin. Na verdade, eu acho que não foi sorte, foi mesmo um caminho que Deus trilhou para eu seguir. E a gente se conheceu e resolvemos, né, aproveitar a oportunidade que a gente tinha de poder vir para um país diferente. Segundo ponto, visto de estudante. Eu procurei saber melhor como funciona o visto de estudante. Então, assim, basicamente, você tem que tirar o visto antes, né, de vir para os Estados Unidos. E ele é bem mais burocrático do que o visto de turismo, né? Com certeza. Você já tem que ter meio que uma escola em vista, você tem que estar matriculado aqui numa escola de inglês para você, ou sei lá, qualquer outra coisa que você queira estudar, inglês, fazer faculdade, fazer high school, eu não sei, o que você quer estudar, você já tem que estar matriculado. E o que eu sei sobre isso é que legalmente você não pode trabalhar enquanto você está aqui estudando. Você tem a chance de vir com visto de estudante, estudar aqui, fazer o que você quer fazer. Vou dar o exemplo do meu irmão, porque é o caso que eu mais vi até agora. Ele pode vir para cá para fazer um curso de inglês, uma escola de inglês, sei lá, né? Quando ele terminar o ensino médio. Aí ele vem, faz a escola dele de inglês e tudo mais. Se ele quiser fazer uma faculdade, aí ele pode, ele vai prorrogando o visto dele de estudante. Só que ele sempre tem que provar para o governo que ele está estudando de verdade, que ele tem uma matrícula, que ele frequenta, que ele vai e tudo mais. E quando você aplica o visto eu sempre tô falando de turista, meu Deus do céu. Quando você aplica o visto de estudante, quando você chega nos Estados Unidos, você tem 30 dias para começar a estudar. Então é bem sério, não é algo assim, tipo, vou tirar um visto lá de estudante, só vou lá fazer umas aulinhas, não sei o quê, e vou engabelar. a gente não tem como engambelar imigração, governo nenhum. Então não façam isso, não brinquem com a realidade. Eu já ouvi casos de pessoas que vieram pra cá com visto de estudante, fizeram faculdade, se formaram, conseguiram um trabalho e aí aplicaram pro visto de trabalho, que é o segundo ponto que eu vou falar com vocês agora. O visto de trabalho é bem burocrático. Ele, para quem trabalha em empresas multinacionais no Brasil, tem chances de aplicar. Tem que pedir transferência, né, pra cá, é uma coisa assim, não sei se eu vou saber explicar direitinho. Mas o que eu já vi sobre isso é bem burocrático e é bem disputado, tipo, muito disputado. Coisa de faculdade de medicina, assim. Você tem que ser você tem que ser top. No caso que eu já vi, que eu já assisti um vídeo de uma pessoa que passou por isso. Enfim, mas ele conseguiu e ele veio, no caso, ele foi para o Canadá. Mas aqui nos Estados Unidos também tem essa opção. Então, se você trabalha, sei lá, numa multinacional e você quer pedir transferência, trabalhar para cá, você consegue. Mas, se acontecer de você for mandado embora ou qualquer coisa do tipo e você sair do trabalho, eles te dão coisa assim de 15 dias para você deixar o país. Então, é uma coisa bem séria. Também não tem como você engambelar nada. E também tem au pair. Acho que muita gente já ouviu falar de au pair, que eu não sei, gente. Se alguém for au pair e estiver assistindo esse vídeo, pode me ajudar e comentar aí embaixo e me falar, porque o au pair eu não sei se tem pra homem, porque a maioria que eu vejo mulheres, eu vejo meninas, né? Então, o au pair você se matricula numa escola no Brasil, você tem que ter inglês fluente, isso eu sei que você já tem que ter inglês fluente. E aí você se matricula numa dessas agências, na verdade são agências. Eles devem, se eu não me engano, eles dão cursos de inglês também. E eles que te cadastram e vão procurar a host family, né, que fala, que é a família que vai te abrigar. Que é a família que tem a criança, que você vai ser a babá da criança, né? E você vai ganhar por isso, mas também você vai estudar. Então, no horário que você tá livre, você pode estudar, você pode continuar fazendo um curso de inglês. E o que eu sei é que o au pair, assim, não ganha muito.
Pelo que eu já ouvi falar, não sei se todas as agências são iguais, mas são $200 por semana, se eu não me engano. Mas você mora na casa, você tem o seu espaço, o seu quarto, você pode usar cozinha, banheiro. Se você tiver sorte em pegar, né, uma host family boa, você vai se sentir em casa. E eu já vi muitos casos de pessoas que vêm como au pair e mudam o visto, entendeu? Conseguem trocar o visto. Ah, eu vim como au pair, eu tô aqui como au pair, e aí ela, sei lá, vence, porque se eu não me engano, é até no máximo 24 anos o au pair, posso estar enganado, mas eu acho que é até 24 anos. E aí tem pessoas que conseguem mudar o visto dela para estudante, de trabalho, se conseguir um trabalho aqui, eu não sei, enfim, gente. Eu tô apontando para vocês os caminhos que existem para vir para cá e não ficar ilegal, mas quais são os passos desses caminhos eu não sei todos, eu sei o meu, que eu tô seguindo, isso eu sei falar. Mas os outros eu sei vagamente o que acontece e como funciona. Eu já vi histórias de pessoas que vieram como au pair e começaram a estudar, ou que conheceram pessoas, se apaixonaram, né? Porque isso pode acontecer. E aí casou aqui, deu entrada nos papéis e pegou o green card, e depois de 3 anos se tornou um cidadão americano. Então, assim, se você é solteira e você tem interesse em morar em um país diferente, não tem nada que te impeça, gente, vai atrás de uma agência e vem como au pair. Eu queria muito ter descoberto isso antes, sabe? Quando eu era mais nova. Porque com certeza, eu não sei, né? Que a cabeça da gente muda muito. Eu jamais imaginei que eu ia estar em outro país daqui hoje, né? No sábado, gravando um vídeo, por exemplo, falando dos Estados Unidos. Mas se eu tivesse essa cabeça que eu tenho hoje, quando eu tinha 18 anos, por exemplo, com certeza eu tinha ido atrás e tinha me tornado au pair e vindo pra cá e metido a cara e tentado tudo. Mas não eram esses os planos de Deus pra minha vida, né? Eu conheci o Kevin e a gente veio pra cá desse jeito. Eu contei um pouquinho só, porque se eu contar tudo, o vídeo vai ficar muito grande, então eu posso deixar pra falar sobre isso num vídeo separado. Enfim, gente, muitas pessoas me perguntaram, né, Vanessa, como foi que você fez para ir para os Estados Unidos, né? Eu tenho muito sonho, eu tenho muito desejo, eu tenho um sonho grande de ir também, de morar do fundo do meu coração. O mundo tem lugares lindos e maravilhosos de viver. E eu vou abrir meu coração, eu tenho maior vontade de morar no Canadá. Eu tenho pessoas que eu sigo, eu tenho conhecidos que moram no Canadá, eu tenho tanta vontade de ir pra lá, de morar lá, eu não sei, é uma coisa que tem no meu coração. E, gente, existem vários lugares lindos e maravilhosos de viver no mundo. O Brasil é um país lindo e maravilhoso de viver. Eu acho que o que a gente precisa ir atrás são das oportunidades que a vida nos dá. Eu já tive tantas oportunidades de ter a vida melhor no Brasil e eu desperdiçava, eu jogava fora, porque eu não tinha a mente que eu tenho hoje. Se fosse hoje, com certeza eu já estaria, nossa, muitos anos-luz à frente do que eu tava quando eu morava no Brasil. Mas se é o seu desejo, não, Vanessa, mas eu quero sair do Brasil, eu quero ir para outro lugar, eu quero viver novas experiências. Gente, vão atrás de países que acolham os imigrantes. Porque o Canadá, por exemplo, é um país que acolhe imigrante, que tem vários caminhos para você conseguir entrar no Canadá e não ficar ilegal, não ficar sem status, na verdade, né? Você pode ir como estudante, eles te dão muito mais abertura do que os Estados Unidos. Você pode ir com visto de trabalho, que eles também têm muito mais oportunidades. Não deixa seu medo te fazer desistir de nada, sabe? Não deixa seu medo te fazer parar e você depois, agora, de 4 anos, você pensar, poxa, se eu tivesse ido atrás, se eu tivesse ido, né? Enfim, existem muitos países que você pode conhecer e que você pode ter oportunidade de ter uma vida melhor, de viver coisas inesquecíveis, de viver experiências novas. E eu sei também que para quem tem criança, os Estados Unidos isso é muito legal, porque eles acolhem as crianças, mesmo os de imigrantes, né? Então, a criança, ela tem oportunidade de estudar numa escola pública, por exemplo, as escolas públicas aqui são ótimas, são tops. Tem aula de música, tem aula de espanhol, porque a segunda língua aqui nos Estados Unidos é o espanhol.
Então tem escolas tops aqui, eles acolhem as crianças estudam, as crianças depois conseguem se formar, conseguem fazer faculdade. E eu sei que para criança, quem vem com criança, eles acolhem a criança muito melhor do que o adulto, infelizmente. Então assim, gente, tem muitas oportunidades e nunca desista dos seus sonhos, sempre vai atrás do que você quer, sempre vai atrás do que você sonha, porque o tempo passa e a gente se arrepende de muita coisa que deixou pra trás. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um bate-papo bem legal pra mim. Aguardo vocês no próximo vídeo. Um beijo e até o próximo!